E se Jesus aparecesse no exato instante em que alguém está prestes a cometer o erro sem volta? No momento em que a dor silenciosa se torna um grito abafado pelo desespero? A ponte velha da cidade era conhecida por dois fios, pela vista deslumbrante do pôr do sol e pelos que escolhiam seu vão como último porto. Era lá que Isabela estava, aos 28 anos, com as mãos trêmulas apoiadas na ferrugem gelada do parapeito. O vento noturno agitava seus cabelos castanhos, mas não conseguia dissipar a névoa espessa que tomava sua alma havia meses. Desemprego, solidão, a sensação aguda de ser um fardo para todos. Cada respiração doía como se o ar fosse feito de lâminas. Ela olhou para as águas escuras lá embaixo, o rio parecendo sussurrar uma canção de paz falsa, prometendo o fim de toda aquela angústia. Seu telefone vibrou mais uma vez no bolso, provavelmente sua mãe. Ela não atenderia. Não suportava mais ouvir a preocupação naquela voz, a culpa por causar mais sofrimento. As lágrimas escorriam quentes pelo seu rosto, congelando instantaneamente no vento cortante. Ela fechou os olhos, preparando-se para o último ato de uma vida que sentia ter sido um erro desde o início. Foi então que um calor suave tocou seu ombro, não como o vento frio, mas como um abraço que nascia do nada. E uma voz, calma e profunda, como se viesse de dentro dela mesma, ecoou: "Ainda não, Isabela." O coração dela disparou. Alguém estava ali. Isabela girou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Lá, a poucos passos, estava um homem. Não era um transeunte comum, nem um policial. Suas roupas eram simples, mas havia uma serenidade em seus olhos que fez o ar sair de seus pulmões. Ele não a encarava com choque ou julgamento, mas com uma compreensão tão profunda que parecia ler cada ferida em sua alma. Como? Como você sabe meu nome?" Ela gaguejou, recuando um passo contra o parapeito, seu coração batendo descontroladamente. O homem ignorou a pergunta. Seu olhar era fixo nela, mas gentil. "As águas são frias nesta época do ano," ele disse, sua voz uma melodia tranquila contra o ruído do vento. "E você ainda tem tanto calor para dar." As palavras atingiram de uma forma que ela não conseguia explicar. Elas não soavam como um clichê de autoajuda. Soavam como uma verdade primordial, como algo que ela sempre soube, mas se esquecia. A raiva, seu último escudo, borbulhou. "Você não entende nada," ela gritou, as lágrimas fluindo livremente agora. "Ninguém entende. É fácil falar quando não é você que sente essa dor todos os dias." O homem não se abalou. Ele deu um passo à frente, lento e calmo. "Não é?" ele perguntou, e em seus olhos, por um instante, Isabela viu o reflexo de uma agonia tão vasta e profunda que fez sua própria dor parecer pequena. Era um sofrimento que abraçava o mundo. Era um sofrimento que já havia carregado a cruz de todos. Quem era aquele homem? E por que sua simples presença fazia a escuridão dentro dela recuar, mesmo que apenas um pouco? O mistério era mais espesso que a noite ao seu redor. O vento parecia ter parado, ou talvez Isabela simplesmente não o sentia mais. Toda a sua atenção estava presa naquele homem. Seus próprios soluços eram os únicos sons no mundo, ecoando na solidão da ponte. Ele não tentou se aproximar mais, respeitando o espaço desesperado que ela mantinha. Em vez disso, ele simplesmente ficou parado, uma âncora de paz no turbilhão do seu desespero. "Você acha que a sua dor é um monstro que ninguém mais consegue ver?" ele perguntou, sua voz tão suave quanto o sussurro das árvores. "Mas ela tem cheiro, tem gosto. Ela pesa nos seus ombros e sussurra mentiras no seu ouvido à noite. Eu conheço esse monstro, Isabela. Eu já lutei com ele." Isabela engoliu em seco. Como ele podia descrever exatamente o que ela sentia? Era como se ele estivesse dentro de sua mente, navegando pelos cantos mais sombrios que ela mesma temia explorar. A raiva começou a se dissipar, substituída por uma confusão profunda e uma centelha de esperança. Era perigoso. A esperança doía mais quando era esmagada. "Por que você se importa?" ela sussurrou, sua voz quebrada. "Eu sou uma estranha. Só mais uma pessoa invisível." Um sorriso triste e infinitamente terno tocou os lábios do homem. "Nunca houve uma pessoa invisível para mim. Cada lágrima sua foi contada. Cada grito silencioso, ouvido." A declaração foi tão ousada, tão divina, que Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Ela olhou para suas mãos, ainda tremendo no parapeito gelado. Elas estavam prestes a soltar, a se render. Mas agora, alguém, estava segurando-as com fios invisíveis de uma graça que ela não compreendia. A pergunta, e se Jesus estivesse aqui, pairou no ar, não mais como uma abstração, mas como uma possibilidade aterradora e real. Ele se revelaria? O que ele faria a seguir para impedi-la de pular? Os segundos se arrastavam, cada um pesando uma eternidade. Isabela sentia o parapeito áspero e frio sob suas mãos, um contraste gritante com o calor inexplicável que agora emanava do homem. Sua presença não a pressionava. Pelo contrário, criava um espaço onde sua dor podia finalmente respirar, onde não precisava mais ser escondida. E se você estivesse errada, a voz do homem quebrou o silêncio, não como um desafio, mas como um convite genuíno à reflexão. E se houvesse um propósito para esta dor que parece tão sem sentido? E se ela não fosse o fim, mas um recomeço que você ainda não consegue enxergar? Isabela abanou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Não há propósito em sofrer tanto. É só vazio. O oleiro não joga fora o vaso quebrado, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade amorosa que era quase insuportável. Ele recolhe os cacos e, com as próprias mãos, começa a remendá-los. A cicatriz de um vaso restaurado não é uma falha, Isabela. É a prova de que ele foi considerado valioso demais para ser perdido. A metáfora atingiu um lugar profundo dentro dela, um lugar que ainda acreditava em beleza, mesmo na destruição. Ela pensou em sua avó, que consertava xícaras escharrachadas com pó de ouro, dizendo que as tornavam mais bonitas. Kintsugi. Ela nunca havia feito a conexão. O homem deu um passo à frente, agora uma distância que permitiria que ele alcançasse se ela caísse. Ele estendeu a mão, não para agarrá-la, mas com a palma voltada para cima, um gesto de oferta pura. Não precisa ser hoje, ele sussurrou, sua voz carregada de uma compaixão que atravessava séculos. Apenas dê-me mais um dia, apenas um. Isabela olhou para a mão estendida, depois para as águas escuras abaixo. A escuridão ainda a chamava, uma promessa de silêncio. Mas a luz naquele olhar, a luz parecia oferecer algo diferente. Uma paz que não era ausência de dor, mas presença de amor. A escolha era dela. O momento decisivo havia chegado. O mundo reduziu-se àquela mão estendida e ao abismo silencioso. Cada batida do coração de Isabela era um martelo de guerra entre a desesperança arraigada e um frêmito de fé, minúsculo e frágil como um broto no asfalto. Ela olhou para o rosto do homem. Não havia pressão em seus olhos, apenas uma paciência infinita, como se ele esperasse por aquele momento desde o início dos tempos. Porque mais um dia, ela sussurrou, sua voz um fio de esperança. Porque o amanhã guarda segredos que o hoje ainda não desvendou? Ele respondeu, porque pode haver uma pessoa precisando do seu sorriso, da sua história, amanhã, e ninguém mais poderá dar isso, a não ser você. A ideia de que ela, em seu estado quebrado, pudesse ser necessária para alguém foi tão revolucionária que a fez tremer. Ela sempre se vira como um fardo. A possibilidade de ser uma bênção era alienígena. Lentamente, seus dedos, dormentes pelo frio e pelo medo, soltaram no parapeito de ferro. O instinto de sobrevivência, há tanto tempo adormecido, acordou com um sobressalto. Ela estava assustada, assustada de viver, assustada de morrer, assustada daquela escolha impossível. Se você já sentiu que não aguentava mais, que a dor era maior que suas forças, você não está sozinho. Comenta, estou aqui, se esta cena tocou seu coração. Às vezes, segurar a mão de alguém começa com compartilhar uma história. Compartilhe este momento. Pode ser a tábua de salvação que alguém precisa agora mesmo. Isabela olhou uma última vez para o rio. Então, com um suspiro que parecia carregar toda a dor do mundo, ela colocou sua mão trêmula na palma aberta dele. O toque foi um choque, não de eletricidade, mas de paz. Uma paz que afundou em seus ossos, acalmando o tremor. Ela não havia saltado. Ela havia escolhido um dia a mais. E naquele instante, era o maior ato de coragem de sua vida. O toque da mão de Isabela na dele foi como conectar-se a uma corrente de vida. Um calor reconfortante percorreu seu braço, dissipando o gelo que havia se instalado em sua alma. Ela não se sentia repentinamente curada ou eufórica. Sentia-se contida,
como se, pela primeira vez em anos, alguém estivesse segurando o peso do seu mundo com ela. Ele não puxou sua mão, nem a puxou para longe da borda. Permaneceu firme, sua presença uma rocha inabalável enquanto ela recuperava o equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Seus pés, que pareciam grudados no concreto da ponte, agora carregavam para longe do parapeito um passo trêmulo de cada vez. Quando estavam a uma distância segura, ele soltou gentilmente sua mão. O calor permaneceu, um carimbo de sua paz em sua pele. Onde vamos? Isabela perguntou, sua voz ainda fraca, olhando para a cidade adormecida. Para onde você quiser, ele respondeu. Apenas caminhe comigo por um tempo. Ela concordou com a cabeça, sem palavras. Eles começaram a andar lentamente pela ponte, o som de seus passos ecoando no silêncio da noite. A paisagem era a mesma de minutos antes, as mesmas luzes da cidade, o mesmo rio escuro, mas tudo parecia diferente através da lente daquela paz recém-descoberta. Ela estava viva. E, por enquanto, isso era suficiente. O que ele diria a seguir? Para onde levaria? O mistério do seu próximo movimento preenchia o ar com uma expectativa solene. Caminharam em silêncio, deixando a ponte para trás. Cada passo de Isabela era mais firme que o anterior, como se o simples ato de andar ao lado dele a reconectasse com o mundo. Ele não a levou a lugar nenhum em especial. Apenas seguiu a calçada iluminada por postes de luz que criavam poças de ouro no asfalto úmido. Como você sabia? Ela perguntou. Sua voz ainda um sussurro, mas agora carregando uma centelha de curiosidade. Como você sabia o meu nome? E sobre a dor? Ele olhou para ela, e em seus olhos ela viu a profundidade do oceano e a vastidão do céu noturno. Conheço o nome de cada estrela que coloquei no firmamento, ele disse calmamente. Você acha que o nome da minha própria criação, feita à minha imagem, seria menos importante? A resposta não foi uma explicação. Era uma revelação. Isabela sentiu as palavras ecoarem em seu ser, desafiando toda a sua autoimagem de insignificância. Ela era conhecida, intimamente, profundamente. A solidão que a consumira por tanto tempo não era porque ela era invisível, mas porque ela se recusava a ser vista. Mas, por que você veio? Para mim. A pergunta saiu como uma criança machucada. Ele parou de caminhar e se virou para ela. Porque a ovelha perdida sempre terá um pastor que a busca. Não importa quão longe ela pense estar, nem quão densas sejam as trevas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, Isabela, e você ouviu. Ela ouviu. No meio do turbilhão, aquela voz calma havia cortado o ruído. Ela olhou para ele, realmente olhou, e o reconhecimento final, que seu coração já sabia, atingiu sua mente. As histórias da infância, os cultos entediantes, tudo ganhava um significado terrível e maravilhoso. Se Jesus estivesse aqui, ele estava, e ele tinha andado com ela na ponte e agora andava com ela na calçada. O que isso significava para o resto de sua vida? A pergunta era tão vasta quanto a noite. Eles chegaram a um pequeno parque deserto, seus bancos vazios sob a luz dos postes. Ele se sentou em um, e Isabela, após uma hesitação, sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles não era mais pesado. Era um espaço seguro para ela processar o furacão de emoções. O que eu faço agora? Ela perguntou, olhando para as mãos no colo. Um dia a mais. E depois? Você vive esse dia, ele respondeu, sua voz serena. E quando o próximo amanhecer chegar, você vive aquele também. Um dia de cada vez. Não carregue o fardo de uma vida inteira de uma só vez. É pesado demais para qualquer um. Ela pensou em todas as expectativas que a esmagavam. Conseguir um emprego, ser feliz, pagar as contas. A ideia de focar apenas nas próximas 24 horas era um alívio imenso. E a dor? Ela sussurrou, a lembrança ainda viva. Ela vai voltar. Sim, ele disse, sem docilidade falsa. Mas você não precisa enfrentá-la sozinha. Você nunca precisou. Aprenderá a carregá-la em silêncio, mas eu sempre ofereci compartilhar o jugo. Meu fardo é leve. Isabela sentiu um novo tipo de lágrima, não de desespero, mas de libertação. A ideia de que ela não tinha que ser forte o tempo todo era revolucionária. Ela podia ser quebrada.
e ser quebrada estava bem. Fique com a dor por um momento, ele instruiu suavemente. Onde ela está no seu corpo? Ela fechou os olhos. No peito, um peso frio. Permita-me tocá-la. Ela sentiu, sem palavras. Ele não moveu uma palma física. Mas Isabela sentiu uma mão quente e suave repousar sobre seu externo, onde o frio residia. Era um toque espiritual, mais real do que qualquer coisa. O gelo começou a derreter, não desaparecendo, mas se transformando em uma tristeza administrável, uma água morna em vez de uma geleira. Ela respirou fundo, uma respiração completa, pela primeira vez em meses. O que mais ele poderia curar? A jornada de volta à vida havia verdadeiramente começado. A respiração de Isabela se aprofundou, enchendo seus pulmões com o ar noturno, agora perfumado com o cheiro úmido da terra após um breve chuvisco que ela nem notara. O peso em seu peito não havia desaparecido, mas havia se transformado. Já não era uma âncora puxá-la para o abismo, mas uma lembrança pesada, uma cicatriz que latejava, mas não a dominava. Ela abriu os olhos e olhou para Jesus. Ele observava a cidade adormecida, seu perfil sereno contra as luzes distantes. Ele não parecia um rei em um trono, mas um trabalhador cansado que conhecia cada pedra da estrada. O que acontece com as pessoas que pulam? Ela perguntou, a pergunta saindo antes que ela pudesse detê-la. Era uma dúvida que a atormentava há meses. Ele se virou para ela, e em seus olhos ela viu uma tristeza tão profunda que parecia capaz de encher oceanos. A minha graça encontra cada alma, Isabela, mesmo nos últimos segundos entre a ponte e o rio. O amor não tem limites que a mente humana possa compreender, mas a dor que fica para trás é uma onda que se espalha, envenenando todos os que toca. A sua mãe, seu pai, o estranho que encontra seu corpo, a dor multiplica-se. Isabela levou a mão à boca, um soluço abafado escapando. Ela nunca pensara nisso. Nunca pensara no segurança que a encontraria, no policial que preencheria o relatório, na mãe que receberia a ligação. Sua dor tinha sido tão egoísta. A revelação foi um golpe doloroso, mas necessário. Eu quase causei isso. Ela chorou. Ele colocou sua mão sobre a dela, um toque físico desta vez, sólido e reconfortante. Quase, mas não causou. Você escolheu um dia a mais. E nesse dia, você já está aprendendo a ver além da sua própria dor. Isso é crescimento. Isso é vida. A redenção já estava em andamento e ela mal podia perceber. O toque da mão dele era um porto seguro no meio do turbilhão de culpa e alívio que Isabela sentia. Ela chorou livremente agora, lágrimas que lavavam não só a tristeza, mas também a vergonha e o arrependimento. E ele simplesmente ficou ali. Sua presença um testemunho silencioso de que ela podia ser uma bagunça completa e ainda assim ser digna de compaixão. Quando as lágrimas diminuíram, ela se sentiu mais leve, esvaziada, de algum modo limpa. Ela olhou para ele, uma nova determinação nascendo em seu olhar. E agora? Para onde eu vou? Ela perguntou, sabendo que não podia ficar no banco do parque para sempre. Para casa, ele disse simplesmente. Para sua mãe, que está acordada, com o coração apertado, olhando para o telefone. O coração de Isabela deu um salto. A realidade, com suas consequências e relacionamentos, a aguardava. A ideia de enfrentar sua mãe, de ver a preocupação em seus olhos, era assustadora. Eu não sei o que dizer para ela. Se você conhece alguém que está se afastando, que parece estar se afundando em um poço escuro, não subestime o poder de um simples "estou aqui". Comenta presente se você está disposto a ser a luz na vida de alguém hoje. Compartilhe esta história. Pode ser o sinal que alguém precisa para não desistir. Jesus se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Diga a verdade, Isabela. Diga que a dor foi grande, mas que você escolheu ficar. Às vezes, essa é a maior vitória que podemos dar àqueles que nos amam. Ela colocou a mão na dele e se levantou. O caminho para casa parecia uma jornada mais longa do que a que havia percorrido até a ponte. Mas ela não estava sozinha. Ele a acompanharia? Até a porta. A pergunta pairou no ar enquanto eles começavam a caminhar em direção ao bairro residencial, onde uma mãe ansiosa esperava, sem saber que um milagre silencioso estava a caminho. O caminho até casa era uma via sacra de emoções.
Cada passo de Isabela era carregado do peso do arrependimento e do frágil fio de esperança que Jesus lhe dera. As ruas familiares, que antes pareciam hostis e indiferentes, agora eram apenas ruas. Ela notou detalhes que sempre ignorara. Uma roseira florindo em um jardim, a luz aconchegante vindo da janela de uma casa, o som distante de uma televisão. A vida, comum e simples, seguia seu curso, e ela ainda fazia parte dela. Ela olhou para Jesus caminhando ao seu lado. Sua presença era tão natural, tão calma, que parecia que ele sempre estivera lá, mesmo em seus dias mais sombrios, e ela simplesmente não o tinha visto. Você vai embora?" ela perguntou, o medo pairando em sua voz. "Eu nunca vou", ele respondeu, seu olhar fixo na frente. "Minha presença não depende da sua percepção. Estarei com você sempre, até o fim dos tempos. Você pode não me sentir como sente agora, mas eu estarei. Basta que você se lembre de me chamar." Ela engoliu em seco. Era um conforto e um desafio. Ela teria que aprender a andar por fé, não por sentimento. A dependência emocional do desespero daria lugar à confiança espiritual. Eles chegaram à esquina de sua rua. A casa dela estava lá, a poucos metros de distância, a luz da sala de estar ainda acesa. Sua mãe estava acordada. Isabela parou, seus pés enraizando-se no chão. O medo a paralisou. Como ela poderia explicar? Como poderia aliviar o sofrimento que certamente causou? Jesus parou ao seu lado. "Você não precisa entrar sozinha", ele sussurrou. "Dê o primeiro passo. Eu entro com você." Ela respirou fundo, sentindo a verdade daquelas palavras. Ela não estava sozinha. Nunca mais estaria. Com um aceno de cabeça resoluto, ela deu o primeiro passo em direção à sua casa, em direção ao seu recomeço. O que a aguardava do outro lado daquela porta? O perdão? A repreensão? O amor incondicional de uma mãe? O suspense era quase palpável. A porta da frente parecia uma barreira intransponível. Isabela podia ver a silhueta de sua mãe, Marina, se movendo atrás da cortina da sala. Cada segundo de estação era uma eternidade. Ela sentiu a mão de Jesus pressionar suavemente suas costas, não um empurrão, mas um lembrete: "Eu estou aqui." Ela estendeu a mão trêmula e tocou a maçaneta. A porta não estava trancada. Ela a empurrou, o rangido familiar ecoando no corredor silencioso. Marina estava de pé no meio da sala, o rosto pálido e marcado pelas lágrimas, o celular apertado em sua mão. Seus olhos encontraram os de Isabela, e uma tempestade de emoções, alívio, raiva, medo, amor, passou por seu rosto. "Isabela, meu Deus, onde você esteve? Eu liguei 100 vezes." A voz de Marina saiu estridente, cheia de um pânico contido. Isabela não conseguiu falar. Ela simplesmente parou na entrada, suas próprias lágrimas silenciosas sendo sua única resposta. Ela olhou para o lado, para onde Jesus estava, buscando forças. Ele estava parado perto da porta, sua presença preenchendo o espaço com uma calma que começou a sufocar a histeria no ar. Marina segurou a filha em um abraço apertado, um soluço abafado saindo de seu peito. "Eu estava tão assustada, minha filha, tão assustada." "Eu também, mãe." Isabela sussurrou no ombro dela, sua voz embargada. "Eu também." Ela não precisava explicar. Naquele abraço, toda a dor e o medo foram compreendidos. E enquanto sua mãe a segurava, Isabela sentiu a presença de Jesus como um manto ao redor de ambas, um lembrete silencioso de que a cura, para ambas, havia começado naquela noite. O abraço parecia durar uma eternidade, curando feridas que palavras não poderiam alcançar. Quando finalmente se separaram, as lágrimas de Marina haviam limpado parte do medo de seu rosto, substituindo por uma preocupação cansada, mas amorosa. "Eu fiz chá", ela disse, a voz ainda trêmula. "Vem para a cozinha." Isabela seguiu-a, lançando um último olhar para a entrada. Jesus ainda estava lá, um pé no degrau interno, como se respeitasse aquele espaço sagrado entre mãe e filha, mas recusando-se a deixá-las sozinhas. Ele a fitou e deu um leve aceno de cabeça, um sinal silencioso de "está tudo bem." Na cozinha aconchegante, o cheiro de camomila encheu o ar. Marina encheu 2 xícaras, suas mãos ainda tremendo levemente.
Ela não fez mais perguntas, apenas sentou-se à mesa, olhando para a filha como se estivesse vendo um fantasma precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. Eu fui à ponte, mãe, Isabela confessou, suas mãos envolvendo a xícara quente. Eu estava pronta para pular. Marina fechou os olhos, como se recebesse um golpe físico. Um suspiro profundo e doloroso escapou de seus lábios. Eu sabia, ela sussurrou. Algo em mim sabia. Alguém me impediu. Isabela continuou, sua voz um fio de som. Um homem. Ele falou comigo. Marina abriu os olhos, uma centelha de perplexidade em seu olhar. Que homem? Um policial. Isabela balançou a cabeça, procurando as palavras. Como explicar o inexplicável? Não, era diferente. Ele me chamou pelo nome. Ele entendeu tudo, sem eu precisar falar. Ela olhou em direção à porta da cozinha. Vazia. Ele está aqui agora. Eu posso sentir. Marina segurou a mão da filha sobre a mesa, seu toque firme e ancorador. Ela não questionou. Naquele momento, a lógica importava menos do que o fato de sua filha estar viva, respirando, e com um brilho nos olhos que ela não via há anos. Um milagre era um milagre. Não importava a forma que tomasse. A noite ainda era jovem, e a cura tinha apenas começado. O chá esfriou nas xícaras, mas nenhuma delas se importava. A conversa fluía em sussurros, intercalada por lágrimas e silêncios eloquentes. Isabela não conseguia explicar tudo, mas contou sobre a mão estendida, a oferta de mais um dia, a paz que a envolveu. Marina ouvia, segurando a mão da filha, sua fé simples e maternal aceitando o milagre sem precisar de secá-lo. Enquanto falava, Isabela sentia a presença de Jesus como um calor constante no cômodo, um abraço invisível que envolvia a ambas. Era uma sensação de segurança tão profunda que ela se permitiu ser completamente vulnerável, confessando medos e dores que carregava há anos. Marina, por sua vez, compartilhou seu próprio peso, o medo de não ser uma mãe boa o suficiente, a impotência de ver a filha se afastar e não saber como ajudá-la. Era um diálogo que deveria ter acontecido há muito tempo, mas que a dor havia impedido. Foi então que Isabela percebeu. O milagre não foi apenas tê-la impedido de pular. Foi ter criado uma ponte onde antes havia um abismo. Entre ela e a mãe. Entre ela e a esperança. O homem na ponte não a salvou apenas da morte. Ele a salvou para a vida, para os relacionamentos, para o amor que sempre esteve ao seu redor, mas que sua escuridão a impedia de ver. Ele disse que nunca vai embora, Isabela sussurrou, olhando para a porta vazia. Então ele ficará. Marina respondeu com simples convicção. E nós também. A noite, que começou com a promessa de um fim, agora se encerrava com a promessa de um começo. Mas um começo exigia um amanhecer. E o amanhecer traria seus próprios desafios. Como seria acordar no dia seguinte, quando a intensidade do milagre desse lugar à rotina do viver? A pergunta pairou no ar, tão real quanto a paz que agora preenchia a cozinha. A primeira luz da manhã filtrou-se pelas frestas das persianas, pintando listras douradas no chão da cozinha. Isabela acordou encostada na mesa, um cobertor sobre seus ombros que sua mãe devia ter colocado. Ela se espreguiçou, seu corpo dolorido, mas sua alma estranhamente leve. O silêncio da casa era pacífico, não opressivo. Ela olhou ao redor. A presença que sentira tão vividamente na noite anterior agora era um eco, uma memória calorosa impressa em seu espírito. Era como ele dissera, ela não sentia da mesma forma, mas isso não significava que ele tivesse ido embora. Era um novo tipo de fé, crer na ausência do sentimento. Sua mãe entrou na cozinha, já vestida, com olheiras, mas um sorriso terno nos lábios. Bom dia, minha filha. Dormiu? Um pouco, Isabela respondeu, retribuindo o sorriso. Era um gesto pequeno, mas significativo. Enquanto tomavam café juntas, uma nova dinâmica se estabeleceu. Já não havia o elefante na sala, o segredo pesado da depressão de Isabela. Havia a verdade, dolorosa, mas compartilhada. Havia um problema a ser enfrentado, juntas. O amanhecer após a noite mais escura é sempre um milagre. Se você está lutando, segure-se a promessa de que a luz sempre vence. Comenta, amanhecer, se você acredita que novos começos são possíveis. Sua história pode ser a prova que alguém precisa para esperar mais um dia. Compartilhe esta mensagem de esperança.
Isabela olhou pela janela. O mundo lá fora era o mesmo. Os problemas ainda existiam. Mas ela era diferente. Ela tinha um dia a mais. E, pela primeira vez, ela queria vivê-lo. O que ela faria com esse dia? A resposta era assustadora e emocionante. A jornada da cura verdadeira estava apenas começando. O som da xícara de café sendo colocada no pires ecoou na cozinha silenciosa. Isabela olhou para suas mãos, as mesmas mãos que estiveram prestes a soltar tudo na noite anterior. Agora, elas seguravam a quentura reconfortante da porcelana. A vida era uma série de escolhas simples, e ela acabará de fazer uma das mais importantes, a de ficar. "O que você vai fazer hoje?" perguntou Marina, quebrando o silêncio com cuidado. Isabela respirou fundo. A pergunta, antes aterrorizante, agora soava como um convite. "Não sei ao certo, mas acho que vou dar um passeio. Sentir o sol." Marina sentiu um olhar de orgulho e alívio em seus olhos. "Que bom, filha, que bom." Mais tarde, Isabela vestiu um casaco e saiu. O ar da manhã era fresco e limpo, lavando as memórias pesadas da noite. Ela caminhou sem destino, observando a vida ao seu redor com novos olhos. Ela viu uma mãe empurrando um carrinho de bebê e sorriu. Viu um senhor regando suas plantas. Sentiu uma pontada de paz. A beleza ordinária do mundo, que sua dor havia apagado, agora voltava em cores vibrantes. Ela passou por uma pequena livraria e parou. Antes de ontem, ela nem teria notado. Hoje, ela entrou. O cheiro de papel e tinta a envolveu. Ela não estava procurando por respostas ou fugas. Apenas estava explorando. Era um começo, um passo pequeno, mas monumental, de volta à vida. E com cada passo, ela sentia, não uma presença física, mas uma promessa. "Estarei com você sempre." E isso era suficiente. A campainha da livraria tilintou suavemente quando Isabela entrou. O lugar era aconchegante, com prateleiras de madeira escura e uma poltrona velha perto da janela. Um homem idoso, com óculos na ponta do nariz, a cumprimentou com um aceno de cabeça silencioso antes de voltar a seu livro. Era um silêncio diferente do que ela conhecia. Não era vazio, era pacífico. Ela percorreu os corredores, seus dedos passando pelas lombadas dos livros. Títulos e autores desconhecidos sussurravam histórias de mundos distantes, de dores superadas, de aventuras vividas. Ela parou na seção de poesia. Um livro fino, com a capa desbotada, chamou sua atenção. O livro das perguntas, de Pablo Neruda. Ela o pegou. Folheando as páginas, um verso saltou aos seus olhos. "E se eu morrer, quem mostrará as coisas que elas continuam?" A pergunta ecoou profundamente dentro dela. Na noite anterior, ela estava pronta para ser a resposta para sua própria dor. Agora, ela se via como parte de um todo. Quem mostraria ao sol que ele era quente se ela não estivesse lá para senti-lo? Quem notaria a coragem da roseira florescendo no jardim da sua mãe? Ela comprou o livro. O gesto foi simples, mas simbólico. Era o primeiro investimento em sua própria vida em meses. Era uma declaração silenciosa de que talvez, apenas talvez, houvesse futuros a serem descobertos, perguntas a serem feitas, beleza a ser testemunhada. Ela saiu da livraria com o livro no peito, como um escudo frágil. O mundo lá fora ainda era vasto e assustador, mas agora tinha uma textura, uma promessa de significado. E ela estava disposta a descobri-lo, um dia de cada vez. Sentada no banco de uma praça, com o livro novo sobre o colo, Isabela observava as pessoas. Um casal de pombos brigava por migalhas. Crianças corriam e riam. Um homem de negócios falava ao telefone, seu rosto carregado de preocupação. Ela via agora o que não conseguia ver antes. Todo mundo carregava um peso. Alguns escondiam melhor que outros, mas a batalha era universal. Ela abriu o livro de Neruda e leu outra pergunta. Para que serve o tópico? Para nos fazer caminhar. Um sorriso trêmulo tocou seus lábios. O homem na ponte não lhe dera respostas. Ele lhe dera um utópico, uma esperança, um amanhã para caminhar em direção a ele. A dor não havia desaparecido, mas agora tinha um propósito: fazê-la caminhar, fazê-la buscar. Fechando os olhos, ela sussurrou para o vento da manhã: "Obrigada." Não era uma oração elaborada.
Era um suspiro de gratidão de um coração que começava a se reorganizar. E, em resposta, ela sentiu aquela paz familiar, como um abraço distante. Ele estava ouvindo. Ele sempre ouvirá. Uma senhora idosa sentou-se ao seu lado no banco, ofegante. Que dia lindo, não é, querida? Sim, Isabela respondeu. E pela primeira vez, ela realmente significou isso. Está sendo um dia lindo. A conversa casual, o compartilhar de um momento simples sob o sol, era um fio conectando-a de volta à humanidade. Ela estava se reconectando. Tendo escolhido a vida, ela agora descobria seus pequenos, preciosos e infinitos presentes. O resto da sua jornada seria sobre recolhê-los, um a um. O toque do celular no bolso a fez pular. Era uma notificação de uma rede social, um aniversário de alguém que ela mal conhecia. Um lembrete banal do mundo digital que ela havia ignorado. Ela pegou o telefone, sua tela cheia de notificações não lidas, mensagens de amigos distantes, lembretes de contas, ofertas de apps. Tudo parecia tão distante, tão irrelevante para a batalha de vida ou morte que travara. Mas então, uma mensagem chamou sua atenção. Era de uma ex-colega de faculdade, Carla, com quem não falava há anos. A mensagem era simples. Oi, Isa. Sonhei com você ontem à noite. Está tudo bem? O timing era assustadoramente perfeito. Isabela sentiu um arrepio. Era uma coincidência? Ou era algo mais? Ela lembrou-se das palavras dele na ponte. Pode haver uma pessoa precisando do seu sorriso, da sua história, amanhã. Talvez ela não estivesse destinada apenas a receber ajuda, mas também a oferecê-la. Talvez sua sobrevivência fosse parte de algo maior. Com dedos trêmulos, ela respondeu a Carla. Oi, que coincidência. Passei por uns momentos difíceis, mas estou melhor agora. Obrigada por lembrar de mim. E você, está bem? Era um pequeno passo, um reatar de um fio solto, mas era um ato de engajamento com a vida, um sim ao mundo que ela quase rejeitou. Enquanto aguardava uma resposta, ela sentiu uma leveza, um propósito minúsculo, mas significativo, brotando em seu peito. Sua história não era apenas sobre ser salva, era sobre se tornar, ela mesma, uma salvadora em potencial para outros. A rede de cuidado era infinita, e ela agora fazia parte dela novamente. A resposta de Carla não veio imediatamente, mas isso estava bem. O simples ato de ter alcançado alguém, de ter se reconectado, já preenchia Isabela com um senso de dever cumprido. Ela se levantou do banco, sentindo os músculos doloridos, mas o espírito mais leve. O livro de Neruda estava seguro em suas mãos, um talismã de perguntas que agora a encorajavam, em vez de aterrorizá-la. Ela decidiu caminhar até o mercado municipal, um lugar que sempre a alegrava no passado com suas cores e cheiros. O caminho a levou por ruas movimentadas. Ela notou coisas. Um cartaz de oferta de emprego colado em um poste. A placa de uma pequena cafeteria procurando por uma atendente. Antes, esses detalhes a afundariam ainda mais, lembretes de seu fracasso. Hoje, eles pareciam possibilidades. Não eram pressões urgentes, eram portas. Algumas fechadas, outras talvez entreabertas. Ela parou em frente à cafeteria. O lugar parecia acolhedor. Dentro, uma mulher da sua idade arrumava mesas, sorrindo para um cliente. Isabela sentiu um frio na barriga. Medo. Mas era um medo diferente. Não o medo paralisante do desespero, mas o frio saudável do desafio. Às vezes, o maior ato de coragem não é vencer a batalha da vida ou morte, mas dar o próximo passo no dia seguinte. Se você conhece alguém que está se reconstruindo, seja paciente. Comenta um dia de cada vez para espalhar essa mensagem. Compartilhe esta história. Sua paciência pode ser a âncora que alguém precisa. Isabela não entrou na cafeteria, não naquele dia, mas ela olhou para a placa de procuramos por um longo tempo, e pela primeira vez a palavra não a assustou. Ela se virou e seguiu em frente, sabendo que aquele pequeno estalo de coragem era uma vitória. Amanhã, talvez, ela daria o próximo passo, e isso era suficiente. O cheiro do mercado municipal envolveu Isabela como um abraço familiar. O burburinho das barracas, os vendedores anunciando suas frutas, o colorido dos legumes. Era uma sinfonia de vida que seus sentidos, por tanto tempo amortecidos, agora absorviam com avidez.
Ela passou pela barraca de flores e o aroma do jasmim a fez parar. Sem pensar, comprou um pequeno buquê para sua mãe. Enquanto segurava as flores, ela se lembrou de uma promessa que fizera a si mesma na noite anterior, no auge do desespero. Se sobrevivesse, tentaria ser mais gentil, consigo mesma e com os outros. O buquê era um símbolo disso. Um ato de beleza e gratidão, um reconhecimento de que sua mãe merecia mais do que as lágrimas e preocupações que ela lhe causará. No caminho de volta para casa, ela passou por um abrigo de animais. Cachorros latiam e abanavam o rabo nas grades. Um vira-lata caramelo, magricela e com uma orelha caída, olhou para ela com olhos melancólicos. Seu coração se apertou. A dor daquele animal era tão real e visível quanto a dela havia sido. Antes, ela teria desviado o olhar, sobrecarregada pela própria miséria para lidar com a dos outros. Mas hoje, ela parou. Entrou no abrigo e gastou os últimos trocados que tinha para comprar um saco de ração e doar. A voluntária agradeceu com um sorriso cansado, mas genuíno. Ao sair, Isabela olhou para o cachorro. Ele agora roía um pedaço de ração, sua cauda batendo fracamente no chão. Ela não podia levá-lo para casa, não ainda, mas ela havia aliviado um pouco da fome dele. E, de alguma forma, aquele pequeno ato aliviou um pouco da fome em sua própria alma, a fome de propósito, de conexão, de fazer a diferença, por menor que fosse. A cura, ela percebia, também era feita de doação. A caminho de casa, o buquê de jasmim na mão, Isabela sentiu uma fadiga profunda, mas era uma fadiga limpa, proveniente de um dia vivido com intenção, não da exaustão de carregar um fardo invisível. Ela passou pela ponte, agora sob a luz do dia. Carros passavam, pessoas caminhavam, a vida fluía normalmente. O local que horas antes era seu altar de desespero agora era apenas uma estrutura de concreto e ferro. A perspectiva havia mudado tudo. Ela parou por um momento no mesmo lugar onde estivera, mas não sentiu o puxão sombrio do vazio. Em vez disso, sentiu uma profunda reverência. Aquele era um lugar sagrado, não por causa da morte que quase aconteceu, mas por causa da vida que foi escolhida. Foi ali que ela disse sim a mais um dia. Foi ali que uma mão se estendeu para ela na escuridão. Uma brisa suave passou, carregando o cheiro do rio. E, por um instante, ela sentiu aquela paz familiar, como se uma voz sussurrasse em seu coração. Veja, o mundo ainda está aqui, e você também está. Ela sorriu, um sorriso trêmulo, mas real. Continuou a caminhar, deixando a ponte para trás, mas carregando consigo a lembrança daquela noite não como uma cicatriz, mas como um marco. Um marco que dividia sua vida em antes e depois. O depois era assustador, sim, mas também era cheio de jasmim, de latidos de cachorro gratos, de livros de poesia e da possibilidade de um emprego em uma cafeteria. Era uma vida, e ela havia escolhido vivê-la. O que o amanhã traria, ela não sabia. E, pela primeira vez, estava bem em não saber. A porta de casa se abriu antes mesmo de Isabela colocar a chave na fechadura. Marina estava lá, seu rosto iluminado por um sorriso de alívio que era mais eloquente que qualquer palavra. Seus olhos pousaram no buquê de jasmim e se encheram de lágrimas. Para você, mãe, disse Isabela, entregando as flores. Obrigada por tudo. Marina puxou-a para um abraço apertado, o cheiro do jasmim misturando-se ao perfume familiar de seu shampoo. Não precisa agradecer, minha filha. Só preciso de você aqui. Dentro de casa, o almoço estava na mesa. Uma refeição simples, mas feita com amor. Enquanto comiam, Isabela contou à mãe sobre a livraria, sobre o livro de Neruda, sobre o abrigo de animais. Suas palavras eram animadas, seus gestos mais soltos. Marina ouvia, maravilhada, vendo a filha renascer diante de seus olhos. Não era que a dor tivesse desaparecido magicamente. Havia momentos de silêncio, de olhares perdidos, onde Isabela parecia recuar para dentro de si. Mas agora, ela voltava. Ela respirava fundo, olhava para a mãe e dava continuidade à conversa. Era um exercício, um reaprender a viver. Após o almoço, Isabela pegou o livro e foi para o seu quarto. Ela se deitou na cama, abrindo na primeira página. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando o papel. Ela não estava lendo para fugir, estava lendo para se encontrar.
Cada poema, cada pergunta, era um convite para explorar os novos cantos de sua própria alma, agora iluminados por uma graça que ela nunca pensara ser possível. A jornada interna havia começado e as palavras seriam suas companheiras. A tarde seguiu serena. Isabela adormeceu com o livro aberto no peito, um sono profundo e reparador, sem pesadelos. Quando acordou, o quarto estava tomado pelo crepúsculo. Pela primeira vez em meses, ela não acordou com o coração acelerado de ansiedade, mas com uma calma resignada. A dor era uma presença ao seu lado, não mais uma algema. Ela se levantou e foi até a janela. O céu estava pintado em tom de laranja e roxo, uma despedida espetacular do dia. Ela observou as famílias voltando para casa, os pássaros se reunindo nos fios. A vida seguia seu curso e ela fazia parte daquele fluxo novamente. Sua mãe entrou no quarto. "Tudo bem, filha." "Tudo," Isabela respondeu, e era a mais pura verdade naquele instante. Marina se aproximou e abraçou a filha pela cintura, ambas olhando o pôr do sol. "É lindo, não é?" "Muito," Isabela sussurrou. Naquele silêncio compartilhado, cheio de amor e de perdão, Isabela entendeu que a cura não era um destino, mas uma direção. Não era sobre apagar o passado, mas sobre tecê-lo em uma nova história. A cicatriz no seu pulso, a memória da ponte, a dor no peito, tudo isso faria parte de quem ela era, mas não a definia mais. Ela era a filha que trouxe Jasmine para a mãe, a mulher que comprou um livro de poesia, a pessoa que doou ração para um cachorro. Ela era sobrevivente. E ser sobrevivente era uma identidade cheia de força, de resiliência e de uma beleza triste e profunda. O pôr do sol não era um fim. Era a promessa de que a noite passaria e o sol voltaria a nascer. Assim como ela, a noite caiu, trazendo consigo uma tranquilidade que Isabela não sentia há anos. Ela e sua mãe jantaram em silêncio, um silêncio companheiro, não vazio. Depois, Isabela pegou seu telefone. Havia uma resposta de Carla. "Que bom que você está melhor, Isa. E que coincidência mesmo, né? Às vezes a vida prega essas. Se quiser conversar, estou aqui. E sim, estou bem. Um pouco sobrecarregada com o trabalho, mas seguindo." Isabela sorriu. Era um fio reconectado. Um lembrete de que ela tinha uma história, um passado, pessoas que se importavam. Ela respondeu, agradecendo e sugerindo um café nos próximos dias. Era um compromisso com o futuro, um sim à vida social que havia abandonado. Mais tarde, no chuveiro, a água quente lavou o cansaço do dia. Ela olhou para seu rosto no espelho embaçado. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas algo por trás deles havia mudado. Havia uma luz, pequena e trêmula, mas teimosa. A luz daquela paz que ela conhecera na ponte. A jornada de volta à vida é feita de pequenos sim. Um café com uma amiga, um buquê de flores, um livro de poesia. Se você está testemunhando alguém nessa caminhada, seja paciente. Comenta, caminhando juntos como um sinal de apoio. Compartilhe esta mensagem. Sua simples presença pode ser um dia a mais que alguém precisa. Isabela desligou a luz e se deitou. A escuridão do quarto não a assustou. Ela a enfrentou, sabendo que não estava sozinha. O amanhecer viria, e com ele, outro dia para ser vivido. E ela estava disposta a vivê-lo. O despertador tocou no horário habitual, mas o som não provocou a habitual ânsia em Isabela. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu aquele pânico ao acordar, aquele desejo de permanecer na cama e fugir do mundo. Em vez disso, respirou fundo e se espreguiçou. Era apenas um dia a mais. Ela se vestiu com calma, escolhendo roupas que a faziam se sentir bem, não apenas roupas que a escondiam. No espelho, ela praticou um sorriso. Era um pouco forçado, mas era um começo. No café da manhã, Marina observava, tentando disfarçar sua esperança ansiosa. "Tenho uma entrevista de emprego hoje," Isabela anunciou, espalhando manteiga em uma torrada. Marina quase derrubou o suco. "Sério, filha? Onde?" "Na cafeteria da rua principal. Eu vi a placa ontem." A decisão parecerá natural, quase óbvia. Ela não estava se forçando a uma recuperação falsa. Estava seguindo um impulso genuíno, um fio de interesse que a vida acendera nela. "Que maravilha!" disse Marina, seu rosto iluminado. "Você vai arrasar."
Isabela sorriu, um sorriso mais genuíno desta vez. O medo ainda estava lá, um frio na barriga, mas era um medo misturado com antecipação, não com desespero. Ela estava indo em frente, estava se movendo, e o simples ato de se mover, depois de tanto tempo paralisada, era em si um milagre. O resultado da entrevista era secundário. O importante era que ela estava se mostrando para o mundo novamente. A cafeteria parecia diferente à luz da manhã, menos intimidante, mais convidativa. Isabela entrou, o sino da porta anunciando sua chegada. O mesmo cheiro aconchegante de café moído na hora a envolveu. A mulher que ela vira no dia anterior estava atrás do balcão, agora com um avental e um crachá que dizia Camila. Bom dia, Camila cumprimentou com um sorriso profissional. Em que posso ajudar? Bom dia. Vim sobre a vaga de atendente, Isabela disse, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Camila avaliou rapidamente, seu olhar perspicaz, mas não hostil. Certo, tem experiência. Não em cafeteria, mas eu aprendo rápido e gosto de pessoas. A última parte saiu como uma descoberta. Ela gostava de pessoas. Sua dor a fizera esquecer disso. A entrevista foi simples. Camila fez perguntas básicas, falou sobre os horários e o salário. Isabela respondeu com honestidade, sem tentar esconder suas lutas recentes, mas focando no seu desejo de recomeçar. No que você tem pensado para o seu futuro? Camila perguntou, apoiando o queixo na mão. Isabela pensou por um momento. Eminência, em acordar amanhã e no dia seguinte, e em fazer o meu melhor em cada um deles. É o meu plano por enquanto. A resposta, em sua simplicidade crua, pareceu ressoar com Camila. Ela sorriu, um sorriso mais genuíno. Justo. Precisamos de alguém que valorize os dias. Posso te dar uma chance? Turno de experiência na quinta-feira. O coração de Isabela deu um salto. Sim, claro. Obrigada. Ela saiu da cafeteria flutuando. Não era um emprego garantido, era uma chance. Era alguém acreditando nela, apostando em seu um dia de cada vez. Era a vida, respondendo aos seus sim com mais possibilidades. O universo, parecia, recompensava a coragem de permanecer. O caminho de volta para casa foi uma celebração silenciosa. Cada passo de Isabela era mais leve, cada respiração mais profunda. Ela tinha uma chance, algo para se preparar, algo para esperar. Era um fio condutor para o futuro, algo que sua mente, por tanto tempo focada apenas em sobreviver ao momento presente, podia agora se agarrar. Ela passou pela igreja que ficava no caminho. As portas estavam abertas. Ela nunca fora particularmente religiosa, mas naquele momento sentiu um impulso. Entrou. O interior era fresco e silencioso, com alguns fiéis espalhados pelos bancos em oração silenciosa. O cheiro de velas e incenso enchia o ar. Ela sentou-se no banco de trás, olhando para o vitral colorido que retratava o bom pastor carregando uma ovelha nos ombros. A imagem a tocou profundamente. Ela era aquela ovelha, perdida, machucada e carregada de volta para casa. Ela não rezou com palavras elaboradas. Apenas fechou os olhos e deixou a gratidão inundar seu coração. Gratidão pela mão estendida na ponte, pela mãe que a esperava, pelo livro de poesia, pelo cachorro do abrigo, pela chance na cafeteria, por mais um dia. A gratidão é o antídoto para a desesperança. Se esta jornada te lembrou de algo pelo que ser grato, comenta obrigado. E se você sente que alguém precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, a cura começa quando lembramos que até nos dias mais sombrios, há pequenas luzes para agradecer. Ao sair da igreja, a luz do sol pareceu mais brilhante. Isabela não tinha todas as respostas. A estrada à frente ainda era longa e incerta, mas ela tinha gratidão. E, naquele momento, isso era uma fortuna maior do que qualquer certeza. A quinta-feira chegou com uma mistura de nervosismo e determinação. O primeiro dia de Isabela na cafeteria foi uma dança de novos aprendizados. A máquina de expresso que rugia, os nomes complicados dos lattes, a pressão da fila na hora do almoço. Ela cometeu erros. Derramou um chá, anotou um pedido errado. Mas Camila foi paciente e os clientes, em sua maioria, compreensivos. No meio da correria,
algo mágico aconteceu. Isabela se viu sorrindo para um cliente idoso que reclamava do preço do pão de queijo. Ela brincou, dizendo que o queijo era importado diretamente do céu. O velho senhor riu, um riso rouco e surpreso, e acabou comprando 2. Naquele momento, Isabela não estava pensando em sua dor, em seu passado ou em seu futuro. Ela estava totalmente presente, servindo café, limpando mesas, trocando palavras gentis. Era trabalho, era cansativo, mas era vida, e ela estava vivendo-a. Ao final do turno, Camila a chamou. Você foi bem, Isabela. É atenta e tem um jeito com as pessoas. A vaga é sua, se quiser. O sim saiu de seus lábios sem hesitação. Era mais um fio tecido em sua nova realidade. Ela saiu da cafeteria exausta, mas com uma sensação de realização que há muito não sentia. Ela não apenas estava sobrevivendo, ela estava construindo uma vida, um dia de cada vez. E cada café servido, cada sorriso trocado, era um tijolo nessa nova fundação. 6 meses depois, a cafeteria havia se tornado um segundo lar para Isabela. Ela conhecia os clientes pelo nome, sabia seus pedidos habituais. A rotina, outrora um fardo, agora era uma estrutura que a mantinha segura e fundamentada. Ela havia feito amizades, saía com Carla, e sua relação com a mãe era mais forte e honesta do que nunca. A dor não havia desaparecido completamente. Às vezes, em uma noite silenciosa, ela sentia um eco distante. Mas agora, ela sabia o que fazer. Ela respirava fundo, lembrava-se da mão estendida na ponte da promessa: estarei com você sempre. E a paz voltava, suave e constante. Numa tarde tranquila, uma jovem entrou na cafeteria. Seus olhos estavam sombrios, seus ombros curvados sob um peso invisível. Ela pediu um café e se sentou sozinha no canto, olhando para as mãos vazias. Isabela observou e viu seu próprio reflexo de meses atrás. Seu coração apertou. Ela preparou o café e, ao entregá-lo, colocou junto um pequeno pedaço de papel. Nele, ela havia escrito: a dor é real, mas não é o fim. Apenas um dia de cada vez. Você não está sozinha. A jovem olhou para o papel, depois para Isabela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas o aceno de cabeça, quase imperceptível. Mas era o suficiente. Isabela voltou para trás do balcão, seu próprio coração transbordando. Ela entenderá agora. O milagre na ponte não era apenas para ela, era para ser repassado. Era uma corrente de esperança, um fio de graça que ela podia agora estender para outros. A pergunta, e se Jesus estivesse aqui, já não era uma hipótese, era uma realidade vivida. Ele estava em cada ato de compaixão, em cada mão estendida, em cada coração que, uma vez salvo, se tornava um salvador. Sua história de desespero havia se tornado um testemunho de esperança. E aquele era apenas o começo. Esta história tocou o seu coração? Você se identificou com a jornada de Isabela, da escuridão à esperança? Se você está lutando contra pensamentos sombrios ou conhece alguém que está, você não está sozinho. A mesma mão que salvou Isabela na ponte está estendida para você agora. Comente se você acredita que nenhuma dor é grande demais para o poder transformador do amor divino. Compartilhe esta história com alguém que precisa urgentemente ouvir que existe saída e que a vida deles importa. Quer se aprofundar em mais histórias de transformação? Inscreva-se no canal se Jesus estivesse aqui e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Siga-nos nas redes sociais e faça parte de uma comunidade de apoio e fé. Precisa de ajuda imediata? Ligue 188, Centro de Valorização da Vida asterisco. Disque 100, Direitos Humanos asterisco. Procure ajuda profissional. Você é importante, porque a maior verdade que Isabela descobriu é esta. A nossa dor nunca é o capítulo final da nossa história quando colocamos nossa vida nas mãos daquele que escreve a redenção nas páginas mais quebradas. Sua história ainda não acabou. Deixe nossa playlist te levar em uma jornada de cura e renovação.